Olá, estamos de volta com o nosso Comando Geral nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 4 de setembro, temperatura sobe um pouco mais agora, 17 graus. Comando Geral que volta na parceria de Mercado São Lucas, hoje quartou do real no Mercado São Lucas. Cressol, Plano Safra 2024-2025 é com a Cressol. Também conosco o Principale com toda a linha Primavera-Verão já disponível para você. Big 10 na Buarque de Macedo, Centro Histórico de Garibaldi e doutora Sofia Marasca Jongo, coloproctologista. Agende uma consulta pelo 21 26 50 81. Quem nos segue nas redes sociais já está nos acompanhando também pelo Facebook aqui da Rádio Garibaldi, está nos vendo também em imagens. Quem está conosco, quem segue conosco, aliás, no 101.5 FM, vai passar a acompanhar a partir de agora o podcast da FISUL, hoje também em formato de live pelo Face, recebendo aqui nos estúdios os professores do curso de Direito da Faculdade FISUL, César Augusto Tiqueleiro, Jordano Gironde. Hoje a gente vai fazendo uma espécie de formato de debate, um bate-papo sobre a questão do momento nas redes sociais, que é uma rede social a menos, podemos dizer assim, o X, o antigo Twitter, que foi suspenso nesta semana por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso provocou um debate muito grande e a gente quer contextualizar para os nossos ouvintes, para a gente entender um pouquinho mais do que implica isso para o Brasil. Jordano, bom dia, obrigado pela sua visita, seja bem-vindo ao podcast da FISUL. Bom dia, Deluca, bom dia, César, bom dia, ouvintes. Isso aí, vamos conversar então um pouco sobre o X, ou X, que não é o lanche, né? O César estava fazendo essa piada há alguns dias, está liberado comer lanche ainda, pessoal. Nós vamos conversar um pouquinho. Doutor César, bom dia. Bom dia. Eu acho que primeiro vou deixar... Bom dia aos ouvintes, né, Deluca, Jordano, bom dia. Primeiro vou deixar o Jordano explicar, porque a gente está aqui numa live no Face, né? Ou os ouvintes nos acompanhando pela rádio, vou deixar o Jordano, que é usuário de Twitter, explicar o que é o Twitter para quem não usa, né? Tipo eu que não uso essa rede social. Exatamente. Beleza. Então fala pra gente um pouquinho, Jordano, então. Então vamos lá, pessoal, um resuminho. Então, primeiro, parabéns se o ouvinte chegou até esse momento da vida sem saber o que é o X. Provavelmente você desfruta de uma saúde mental robusta, ao contrário de mim. E nós chegamos aqui, então, para colocar isso um pouco à prova. Mas vamos lá. O Twitter é uma rede, apesar de ele estar ficando mais conhecido aqui no Brasil nos últimos anos, é uma rede já muito antiga. Ela foi fundada em 2006 por um sujeito chamado Jack Dorsey, que era um sujeito lacônico, um sujeito de poucas palavras, caladão, e ele quis criar, a proposta dele e dos seus sócios foi criar uma rede social quase que a sua imagem e semelhança. Então ele criou uma rede em que você podia escrever inicialmente 140 caracteres. Era uma rede para falar pouco. Você fazia publicações muito curtas e isso acabou caindo no gosto das pessoas porque esse formato favorece algumas coisas, né? Favorece, por exemplo, frases de efeito, favorece coisas que geram polêmica, você não tem como desenvolver muito o assunto e as pessoas às vezes se expressam de forma bastante explosiva, já que você só tem 2 ou 3 frases. O Twitter acabou caindo no gosto, então, de várias personalidades, vários políticos, várias pessoas muito conhecidas e se tornou quase que a fonte oficial de notícias. Em dado momento, inclusive, governos, pessoas importantes, publicavam, faziam anúncios oficiais no Twitter. Quem queria saber o que estava acontecendo no mundo instantaneamente precisava acompanhar esses perfis. E o Twitter cresceu assim, acabou criando uma base de usuários muito grande. Recentemente isso chegou no Brasil com um pouco mais de força e acabou ganhando as notícias por conta dessas polêmicas, né, decisões judiciais. E em 2022, né? 22, né? O Twitter é comprado, né? 23. O Twitter é comprado pelo Elon Musk, né? 44 bilhões de dólares. E se você não usa, né? O Twitter é a 8ª ou 9ª rede social do Brasil, né? O Brasil é Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Essas são as mais populares, mas o Twitter está nesse top 10, né? Tem uns 20 milhões de usuários no Brasil. Então, é uma rede social forte. Mas é uma rede social também com polêmicas, né? A gente lembra, ano passado, quando teve muitos casos de violência em escola, não sei se vocês lembram disso, foi feito um mutirão, vamos dizer assim, em todas as redes sociais do Brasil, para que as redes sociais coibissem a divulgação de comportamento violento, de mensagens violentas, que compartilhassem fotos e vídeos dos massacres em escolas. E o Twitter foi uma das redes sociais que mais ficou com o pé atrás. Então ela tem um histórico de, não quero dizer de descumprimento judicial,
mas um histórico de meu Twitter, minhas regras, né? Sim. Então eles têm um histórico de não normalmente concordar com as políticas nos países. Isso acabou se acentuando, inclusive, depois da compra pelo Elon Musk. Porque o Elon Musk é um personagem interessante, porque, antes de tudo, é bom que o pessoal entenda, ele é, antes de tudo, um twitteiro. Mesmo antes dele adquirir a rede, fazer essa proposta, ele usava muito, criava muita polêmica, xingava pessoas, então ele sempre teve essa mentalidade de aquele ser o espaço dele, ele fala o que ele quer, ele não precisa prestar conta sobre isso. Teve várias polêmicas, teve uma que depois talvez a gente possa falar, um pessoal que ficou preso numa caverna na Tailândia, ele acabou insultando uma pessoa lá que foi socorrer as pessoas, fez acusações. Enfim, o Elon Musk é essa pessoa, ele está sempre criando polêmica nas redes, e a partir do momento que ele adquiriu a rede, ele sempre bateu o pé nessa questão de não, as pessoas podem falar o que quiserem aqui. Eu não concordo com isso, então ele enfrenta... Não apenas pelos meios legais, ou seja, ele não só recorre das decisões judiciais, como ele tem direito de fazer, e todas as pessoas têm direito de fazer, mas ele às vezes descumpre, às vezes diz que acusa os tribunais, e não só aqui no Brasil, de darem ordens ilegais, ele interpreta, na verdade, de acordo com a liberdade de expressão, segundo a Constituição americana, e ele entende que isso tem que ser aplicado para todos os países. Isso, às vezes, entra em conflito com as legislações locais. É isso que aconteceu, em larga medida, aqui no Brasil. Importante, né, doutor, se a gente entender também o que é exatamente essa disputa judicial. Né? Eu vou começar explicando e vou falar uma coisa bem rápida para os ouvintes para entenderem o começo dessa disputa judicial. Todo ouvinte vai entender. Quando o ouvinte vai trabalhar numa empresa nova, numa instituição nova, numa organização nova, você entra nessa empresa, você tem regras da empresa a cumprir. Quando você começa a namorar alguém diferente, você vai entrar numa família nova. Essa família vai ter regras novas a cumprir. Quando você vai participar de uma igreja, vai ter regras na igreja. Então, todo lugar que você se insere também num mundo de regras. Com as redes sociais não é diferente. A rede social está vivendo nos Estados Unidos, ela tem regras norte-americanas para cumprir. A rede social vai para a Europa, tem regras europeias. O X, o Twitter, no caso, vem para o Brasil, tem regras brasileiras a cumprir. A gente tem que colocar, e a minha visão, né, como brasileiro e valoriza a República Federativa do Brasil, nosso Estado Democrático de Direito, eu acho que as regras do nosso país estão acima de regras de empresas internacionais. Né? A empresa quer estar aqui no Brasil, tem regras brasileiras a cumprir. Esse é o começo do debate. A gente pode discordar se as regras brasileiras estão sendo bem aplicadas ou não, se a interpretação está sendo boa ou não, esse é um ponto. Mas a gente tem que entender que a gente tem que cumprir as decisões judiciais do país. Podemos discordar, discutir, beleza, mas tem que ser cumpridas. Esse é o começo do debate. O Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu uma ordem para o Twitter suspender algumas contas. E o Twitter não suspendeu. Esse foi o começo da disputa. Vou passar para o João. Então, começou dessa maneira. O Supremo Tribunal Federal investiga algumas condutas, algumas pessoas que estão sendo acusadas de participar de determinadas atividades ilegais. Essas atividades estavam sendo, de acordo com as investigações, combinadas e incitadas dentro da plataforma por determinados perfis. E o Supremo Tribunal Federal, então, determinou que a plataforma, o X, suspendesse esses perfis e fornecesse algumas informações sobre as pessoas que estavam por trás desses perfis. O X, então, se recusou a cumprir e disse, olha, nós estamos recebendo aqui ordens com as quais nós não concordamos, essas ordens não serão cumpridas. E qual é a consequência disso? Não apenas para o representante do X, mas para o representante de qualquer empresa que descumpre decisões judiciais ou para qualquer pessoa que descumpre decisões judiciais, o representante dessa empresa no país foi ameaçado de prisão. Então, assim, você não cumpre a ordem judicial, isso é crime de desobediência, você tem tantos dias para cumprir sua pena de prisão. Isso é normal, isso acontece com todo mundo. Eu ia dizer, isso é uma ordem normal. Por exemplo, você tem uma empresa, você é intimado para ir prestar um documento na Justiça do Trabalho, ou para prestar um depoimento pessoal aqui no Fórum de Garibaldi. Você não vai, você se recusa sem motivo justificado, é comum a ameaça de prisão em flagrante por desobediência. Isso é comum, não é nada de novo. E aí o que o X fez, então, ao ser confrontado com essa decisão que determinou o cumprimento da ordem sob pena de prisão? Ele disse, beleza, nós vamos fechar o escritório no Brasil, não temos mais representante ilegal, você não tem mais quem prender. Essa foi a jogada feita pelo Elon Musk. Só que isso também é ilegal, porque uma empresa, para poder operar no Brasil, tem que ter sede. Tem que ter representante legal. Porque imagina, né? Imagina no mundo normal. Você tem uma conta no Facebook. E você usa a sua conta. A Rádio Garibaldi, por exemplo, tem uma conta no Facebook que trabalha, e de repente o Facebook bloqueia a conta. O que a rádio vai fazer?
vai bater na porta do judiciário, processar o Facebook para o Facebook devolver a conta. Certo. Só que para tu processar o Facebook, tem que existir Facebook no Brasil. E o que o Elon Musk fez foi isso. Não existe mais o X no Brasil. Não existe quem você demanda judicialmente. Eu não estou falando do Supremo, estou falando de qualquer pessoa. Ninguém mais pode agora demandar o X no Brasil. Isso é ilegal, isso não pode. Empresas, para operar no Brasil, tem que ter representante no Brasil. Exato. E aí o que acontece, então? Foi determinada a suspensão das atividades por conta da falta do representante legal, que assim, vamos falar claramente, é o mínimo. O que está se pedindo do X é o mínimo, que tenha um escritório no Brasil. Não precisa ter uma grande quantidade de funcionários, não precisa ter uma estrutura enorme. Tem que ter uma pessoa que vai receber as ordens judiciais e cumprir e responder pelas demandas que eventualmente apareçam. Isso é exigido de qualquer pessoa. Então, a ordem de suspensão, embora cause alguma estranheza, de repente para quem não está muito familiarizado, ou quem vê a questão sobre outro ponto de vista e daqui a pouco tem a impressão de que eles estão sendo ameaçados porque disseram alguma coisa. Não, foi suspensa a atividade do X no Brasil por falta de um representante legal. Isso é perfeitamente normal. Todas as pessoas, como eu disse, estão sujeitas a essa regra. Empresas estrangeiras precisam ter esse representante. Empresas brasileiras, obviamente, são sediadas aqui, mas também precisam ter uma pessoa que vai responder por essas ordens. E depois de toda essa polêmica, então, o STF mandou o Twitter, aliás, o STF executou essa proibição, digamos assim, César. Não sei se é o seu termo também. Não, a suspensão da rede. Basicamente, o que o Supremo fez foi notificar todos os provedores, né? Sim. Todos os provedores de internet do país para que suspendam o acesso à rede social. Porque se colocou um cabo de guerra, vamos dizer assim, né? Você manda para uma empresa uma ordem judicial. Poderia ser para a Rádio Garibaldi, só para ficar no exemplo prático, assim, a Rádio Garibaldi tem que excluir tal publicação porque tal publicação violou. Agora, em período eleitoral, é fantástico, né? Porque faz sentido. Publicou uma coisa indevida, exclua a publicação. Aí a Rádio Garibaldi não exclui. Aí a Rádio Garibaldi, né, vem as intimações, não cumpre. O que sobra para o judiciário? Cortar o acesso ao site. Porque, né, a gente tem que entender que qualquer empresa, qualquer pessoa tem o direito de recorrer no sistema judicial. Fazer recursos, né, apresentar petições e discutir a decisão. Mas, ao mesmo tempo que discute a decisão judicialmente, a gente tem o dever de cumprir essas decisões. Certo. Né? Uma coisa é você discordar, outra coisa é você ir para a desobediência. Né? A gente tem que respeitar as regras de onde a gente está. O Twitter quer estar no Brasil, que foi aquilo que eu falei anteriormente, respeite as regras do Brasil. É isso. Agora, tem alguns outros aspectos da decisão, porque a decisão tem vários conteúdos, né? O conteúdo principal dela é a suspensão, então, já que o Twitter não cumpriu a ordem de indicar um representante legal, as atividades estão suspensas no Brasil. Essa principal parte que, no nosso entender, está perfeita, está correta. E tem umas outras ordens que foram dadas pelo ministro Alexandre de Moraes e confirmadas pela turma do STF na manhã de segunda? Na manhã de ontem. Manhã de ontem. Que são um pouco mais problemáticas, né? Porque ele, além de suspender as atividades, ele determinou, por exemplo, que cada cidadão que utilizasse um software chamado VPN para acessar o Twitter, ou seja, para contornar esse bloqueio, seria então multado em R$50 mil. E isso é uma coisa um pouquinho mais complicada. Me parece que ali o Supremo... Ilegal. Passou do ponto completamente. Por quê? Porque você está multando pessoas que não fazem parte do processo. Certo. Então, o cidadão comum não tem nada a ver com aquele processo, não precisa ter ciência dos atos do processo, vai estar daqui a pouco sujeito a receber uma sanção, tá? Então, tem vários pontos criticáveis, até também para não passar a ideia que a gente subscreve integralmente a decisão. Não é isso. A questão é, o ponto principal da decisão está correto. O que vem depois é bem discutível. É que eu acho que o ponto é esse, né? A gente não concorda. Né? Essa questão do VPN, que é uma questão de um software de segurança digital. Né? Muitos antivírus que você instala no seu computador têm VPN. Então... Até para explicar para o ouvinte o que faz o VPN, daqui a pouco não está muito familiarizado, o VPN mascara o seu IP. O IP é o endereço digital que a pessoa tem quando se conecta à internet. O VPN é um programa que faz com que pareça que você está conectando de outro lugar do mundo. Então, a pessoa está aqui em Garibaldi, por exemplo, ativa um VPN e a conexão dela parece vir de qualquer lugar, da China, da África do Sul, dos Estados Unidos. Isso que faz o VPN. Só que o VPN é também um instrumento de segurança digital. Né? Então, muitas empresas usam para você ter uma proteção contra acesso de hacker, essas coisas. Então, essa parte da decisão do Supremo é totalmente ilegal, mas esse é o ponto. Então, a gente discorda.
O que faz quem discorda? Reclama no processo. Certo. Vai falar com o Supremo, vai peticionar no processo para que essa decisão mude. Enquanto a decisão não muda, você cumpre. Né? Então é uma coisa um pouco complicada, talvez, de entender, mas agora que a gente está em regra eleitoral faz todo sentido. Né? A gente vota, a gente vai ter uma eleição, vai ganhar alguém. Você pode discordar de quem ganhou, você pode não gostar de quem ganhou, mas você respeita o resultado. Certo. Essa é a mesma coisa. A gente tem decisões do judiciário que a gente discorda, a gente vai lá, reclama, mas a gente respeita as instituições. Né? Porque senão não faz sentido o direito, não faz sentido o Brasil, né? Então a gente tem que respeitar as instituições. E como é que vocês veem os próximos passos, gente, dessa disputa ainda, desse cabo de guerra entre as duas partes? Me parece que o desfecho provável é que o X eventualmente indique um representante legal, até porque para a própria plataforma é um problema não ter os usuários brasileiros, né? Como o César falou, é uma base de usuários bem grande. Eles chegaram a perder, nos primeiros dias de suspensão, cerca de 20% do tráfego na rede. Então, eventualmente, me parece que vão indicar um representante legal, cumprir ali o mínimo que se espera. E pronto, a questão está resolvida. O X volta a ter uma pessoa que vai receber as ordens judiciais e se espera que dê cumprimento também. Assim, o X, ele cumpre ordens judiciais em muitos lugares do mundo. Sim. Por exemplo, países autoritários como a Arábia Saudita. O X cumpre ordens judiciais lá, de banir conta dos opositores. A Turquia também teve. Cumpre ordem. O X não costuma cumprir ordem de democracias. Por exemplo, a Europa. O X não costuma cumprir ordens na Europa. Então, assim, não é que eles são defensores de uma liberdade de expressão, que eles são defensores de uma democracia. Eles são defensores da empresa deles. E o que eu acho importante é a gente entender. Toda empresa vai se defender. Beleza, show de bola, isso pode existir. E a gente, quanto brasileiro, meu ponto é esse central, a gente tem que defender o nosso país. Então, as instituições brasileiras têm que ser respeitadas pelas empresas. Né? Se o Supremo decidiu, se o presidente decidiu, se o prefeito, o governador, o Congresso decidiram, as empresas têm que respeitar. O país está acima disso. Então, acho que essa é uma mensagem importante agora. É o Supremo e o país, enquanto república, não botar um pé para trás. O X vai cumprir a decisão. É certo. Gente, teríamos aí 2 horas de debate, né, para tratar desse assunto, mas infelizmente nosso tempo está terminando, então eu queria agradecer a presença de vocês aqui no podcast da FISUL, mas certamente um assunto ainda que vai ser bastante debatido. Professor César, obrigado pela visita, então. Até a próxima. Obrigado, De Luca. Até mais. Professor Jordano, igualmente obrigado pela visita. Até a próxima. Obrigado, De Luca. Até mais. Bom dia para os ouvintes. Bom dia. Gente, no podcast da FISUL de hoje, conversamos com os professores do curso de Direito da Faculdade FISUL, César Augusto Tiquileiro e Jordano Gironde, sobre a suspensão do X. Para você que está conosco no Facebook, ficamos por aqui. Para você que está conosco no 101.5, eu vou para o intervalo e volto na sequência com mais destaques.